Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, paz aí, galera. Abre lá em Êxodo 2. Êxodo 2 não, é porque eu estou com a cabeça que é o segundo livro, né? Falando do Conexão, nós tivemos lá no grupo do Diogo, lá eu estava falando com o Jonathan, tivemos três visitantes, 3 pessoas que na verdade estão parte já do grupo, né? Eles não são daqui da igreja, né? E já estão lá. Isso é bênção, né? Então está agregando lá e Deus quiser nós vamos ver eles aqui também. Vai ser amigo da gente também. Pode falar. Amanhã, gente, uma coisa linda vai acontecer. O Guilherme vai batizar. Vai também a Cris vai batizar amanhã. O Rian, Kaique vai batizar amanhã também. O bebê vai batizar amanhã, né, bebê? Não é amanhã não? Já foi? É, porque vocês estão me enganando, hein? Vocês estão me enrolando. Vai batizar uns 30 lá na Vila Olímpia, né? Vocês estão me enganando. Então vai ser uma festa muito linda. Se você puder, se você já fez sua inscrição lá para comunhão, vá, porque é o auge. Batismo é o auge. Amém. Batismo é o auge. Beleza? Tá ligado? Desculpa. Sem problema. Abre lá em Êxodo capítulo 20. Fala do capítulo 20. Isso, deixa eu marcar aqui. Êxodo capítulo 20. A semana de vocês, beleza? Foi bom. Foi boa? Minha foi corrida pra caramba. Foi pegada. Mas estamos bem, estamos felizes, estamos vivos, graças a Deus. E vendo que a carcaça velha aqui não tivesse vivo, nosso espírito está vivo em Cristo Jesus, né? E isso é bom demais saber. Eu estava preparando essa palavra aqui, aí eu lembrei. Quando eu era criança, né? Não sou mais criança, né? Eu sou jovenzinho, é um menino. Eu lembro uma vez que eu vi uma reportagem sobre alienígenas no Fantástico. Foi uma reportagem tudo em preto e branco. Alguém falava que tinha um alienígena ali na imagem, mas a imagem era tão ruim que não dava nem pra ver. Mas essas coisas, sabe, de OVNIs, alienígenas. Aí eu tava pensando nessas coisas. Aí tem um programa no History Channel, né, Paulinho? Alienígenas do passado. Quem conhece? Quem já viu? Um dia eu estava vendo ali, né, passando na televisão, eu vi, alienígenas do passado. Deixa eu assistir. Cara, é um barato, porque os caras contam as teorias ou o que pode ter sido como se fosse verdade, sabe? Como nós falamos assim, o barato que eu assisti foi um que eles falaram que, sim, que Jesus era um alienígena. Se você pensar, ele era um alienígena, mas não do jeito que eles, né, estão colocando. Mas eu sei que é um barato. O cara tem um cara ali que apresenta, ele tem um cientista, ele tem um cabelo assim, sabe? Tipo, quero ser Einstein, né? Mas eu queria. Aí eu estava lendo a Bíblia, eu estava aqui em Êxodo 20, né? E aqui, a hora que eu cheguei no versículo 18, eu lembrei dessa questão, né, desse programa, porque pelo que eu li aqui, e aí acho que você vai concordar comigo, nós tivemos uma certa visita alienígena na Terra, em Êxodo 20, 18. Vamos ler o versículo que diz assim, eu vou ler dos 18 ao 21. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e tu ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo 20 diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. No versículo 18 diz aqui, né, que o povo presenciou os relâmpagos, trovões e tudo mais, e o fogo, né, o monte estava fumegante. Era Deus que tinha descido ali no Monte Sinai. Aí, por isso que eu lembrei desse programa. Na verdade, o programa não tem nada a ver com a mensagem, mas
Você imagina, assim, todas essas coisas que eles falam de visita de alienígenas e tudo mais, a verdade é que no Monte Sinai, Deus desceu. Né? Para te dar um pouco de contexto aqui, e eu quero fazer um negócio diferente hoje, nós vamos versículo por versículo, mas eu quero te dar um contexto que no capítulo 19, a verdade é a seguinte, o povo de Israel já tinha sido liberto do Egito, né? Então eles já tinham passado toda aquela coisa das pragas, também eles viram o mar vermelho se abrir, então nesse ponto eles já tinham passado pelo mar vermelho, nesse ponto eles também já tinham visto o maná cair do céu, né? Eles já tinham experimentado do maná, eles tinham experimentado da rocha, da água saindo da rocha, né? Então eles já tinham visto uma porção de milagres, né? Mas aqui no versículo, no capítulo 19, do 4 a 6, Deus diz assim: tendo visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, agora pois sede diligentemente, ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos vós, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Né? Se você continuar lendo aqui, Deus está falando com Moisés: olha, eu já tirei vocês do Egito, já fiz tudo que tinha que fazer, vocês viram o que eu fiz com os egípcios. Agora é o seguinte, se vocês me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês vão ser nação santa, vão ser meu povo, farei de vocês reino e sacerdote, né? E aí continua dizendo ali, se você ler, Deus fala assim: Moisés, santifica o povo, consagra, e isso está acontecendo no 3º mês depois da saída do Egito, né? Jesus ressuscita no 3º dia, algumas cristocidências aí. E Deus fala assim: Moisés, você consagra o povo aí, porque eu vou descer, e eu quero que o povo escute o que eu tenho a dizer, para que eles venham crer em você, né? Então, quando nós vamos ler aqui o versículo 18, no capítulo 20, que Deus desce no Monte Sinai, sabe? Não é mais assim, Deus fala no coração de alguém, nessa questão, né? Ou Deus manda Moisés falar com o faraó, e Moisés, junto com Arão, dão uma ordem de Deus, e as coisas acontecem, as pragas: liberta o meu povo para que ele venha para o Egito, para que ele possa vir e me adorar, né? Não existe mais isso. Aqui é o momento que Deus, Criador dos céus e da terra, vai descer na terra, e ele escolhe o Monte Sinai para se revelar, né? O que mostra aqui para mim no versículo 18, que Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que ele não é assim, diferente de tudo que você pode escutar. Ele não é uma coisa assim que, olha, ele está lá em cima e eu não posso, e você está aqui embaixo, e não pode ter interação entre a gente, né? Aqui o capítulo 18, então, no versículo 18, quando Deus desce, ele toma uma forma e ele vem para se relacionar com o povo, com Moisés. E aqui diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o rancor da trombeta e o monte fumegante. Vamos parar aqui e pensar aqui. Quando Paulinho, você foi a primeira vez que você foi sacar Maria, coisa, melhor roupa que você acredita deve ter colocado, caprichou. Coisa linda. Eu, por exemplo, se eu fosse numa festa onde eu não conhecesse ninguém, fala a verdade, a primeira impressão é que fica, muitos dizem aí, né? Então você põe uma roupa bacana e chega, então você tenta ser aquele cara mais descolado, então, ou não, o certo é você ser você mesmo. Mas a verdade é que quando nós vamos nos apresentar a alguém, nós temos a nossa postura, nós temos o jeito de falar, né? Temos o jeito de sorrir, o jeito de olhar, nós temos o nosso jeito. E Deus não é diferente. Só que Ele assume algumas formas para falar: isso sou eu. Imagina, Deus, eu não sei como é a forma que nós temos de Deus, mas quando Ele desce para o povo aqui, Ele assume algumas formas de alguns fenômenos naturais aqui da terra, né? Ele se revela através de alguns fenômenos. Aqui o que a gente vê? Diz aqui: são
presenciou os trovões, os relâmpagos, o rancor da trombeta e o monte fumegante. Eu queria aqui com você, no versículo 18, entender um pouco de quem é Deus. Quem é esse Deus que quer se relacionar com a gente? Porque na hora que ele vai se apresentar, ele põe a roupa de trovão, ele põe o chapéu com relâmpago. Você entende a ideia que eu estou querendo criar aqui? Deus se manifesta ao povo dessa maneira. E aqui é engraçado que o monte estava fumegando, então ele assume a forma de fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Amém? Fogo consumidor. Então, passando das características de Deus, quero que você guarde aí a primeira coisa: Deus é fogo consumidor. O que é isso? Fogo consumidor, já parou para pensar? É um fogo que purifica. Deus, quando ele se revela ao povo de Israel, ele mostra que ele é fogo purificador, ele é fogo consumidor. A verdade, já viu quando a gente vai purificar? Já viu o pessoal purificando ouro? Né? Passando do processo da prova do ouro. Quando você joga alguma coisa, tudo que passa pelo fogo, ele sai purificado ou não sai. Não tem outra situação. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, você tem palha e tem o ouro. Quando você lança o ouro no fogo, ele derrete. Aí dele são tiradas todas as impurezas, mas depois que o fogo passa, depois que ele sai do fogo, ele continua sendo ouro, ele permanece ouro, só que mais brilhante, mais puro. A palha não. A palha, quando você põe ela no fogo, ela vira cinzas e fumaça, desaparece, né? Então essa é uma característica de Deus. Deus queria dizer ao povo de Israel, e esse Deus que quer relacionamento com nós temos que entender que ele é um fogo purificador. Deus purifica. Deus é fogo consumidor. Ele consome tudo que é impureza de dentro da gente, né? Mas eu quero desenvolver isso depois. Segunda coisa que eu queria que você anotasse ou guardasse aí na cabeça, né? Versículo 18 diz: ele revela a Deus como um relâmpago. Aqui, quantos sabem o que é relâmpago? Ou quantos não sabem o que é relâmpago? O pessoal fica com vergonha. Não, gente, relâmpago é uma descarga elétrica muito forte, né? Minhas palavras aqui. E o poder contido no relâmpago e no raio é absurdo. A diferença entre relâmpago e raio todo raio é um relâmpago, né? São descargas elétricas. Mas o raio, ele é quando existe a conexão entre o chão, a terra e a nuvem. Isso caracteriza um raio. As outras coisas que acontecem, que nós vemos nos claridãos, são relâmpagos, né? Mas o raio mesmo, ele desce, né? Ou sobe, né? Mas a questão é do raio que é pesado, é forte. A descarga elétrica é violenta. Aqui tem engenheiro elétrico, Felipe. Não é coisa pouca, né? Imagina um raio. E o raio é provocado, aí eu vou pedir desculpa ao Felipe se eu não entrar nos termos técnicos, mas é sempre por uma diferença, por um desequilíbrio atmosférico, né? A gente, que é o pessoal que está estudando, sabe disso. Dá uma diferença entre algumas coisas lá e dá o raio para equilibrar e gera aquela descarga elétrica e tudo mais, né? E Deus, então, quando ele desce aqui na terra, né, no versículo 18, e ele vai se revelar. E Deus, com o sistema desse mundo, não é equilibrado. Então dá descarga elétrica. Deus como relâmpago, como força, com toda essa força, Deus não pertence a esse sistema do mundo. As regras desse sistema do mundo não se aplicam a Deus. Então ele causa um desequilíbrio atmosférico quando ele está aqui, né? E ele começa a se revelar isso, fala assim: eu não sou deste mundo. Eu não sou disso. É um fenômeno natural que acontece nesse mundo, mas é causado por desequilíbrios. E Deus está querendo se revelar. Você precisa saber, você precisa entender que esse Deus maravilhoso quer se relacionar com a gente. Ele não pertence a esse sistema. Ele não joga de acordo com as regras desse sistema. Ele não joga de acordo com a regra do trapaceio. Ele não joga de acordo com a regra da mentira. E infelizmente, né, para muitos pensar, mas graças a Deus, ele não joga de acordo com a regra do jeitinho que os políticos dão, o jeitinho brasileiro,
né? Existe um desequilíbrio entre Deus e esse sistema que pertence ao príncipe das trevas, a Satanás, né? Então Deus está revelando isso. Nós precisamos entender isso, que existe um poder enorme em Deus, e Deus, ele não encaixa com esse sistema desse mundo. Esse sistema é podre e Deus não é, né? Esse sistema é corrupto, é sujo, e Deus é santo, puro, poderoso. Mas esse sistema não anda de acordo com Deus. Amém? Então Deus está revelando isso como relâmpago aqui. Era isso aí que eu tinha para dizer dos relâmpagos. Na verdade, é engraçado que depois eu vou falar melhor, mas o raio, né? Esse encontro entre o céu, né? As nuvens e a terra. Mas aí eu vou falar de novo. Mas eu queria que você guardasse por enquanto isso, que Deus, que a visita desse alienígena, esse ser que não em tese não pertencia a esse ambiente, ele nos visita. Ele é fogo consumidor, ele purifica, e ele também é o relâmpago, é o raio, é a força, mas ele demonstra que ele não joga de acordo com os conceitos desse mundo. Ele não joga de acordo com as regras nossas, não nossas, né, mas desse sistema. E também aqui diz que o povo presenciou os trovões. Olha, o trovão é o que? É um barulho ensurdecedor, e são causados pelo raio ou relâmpago, certo? A gente não tem trovão se não tiver relâmpago. Estou correto, Felipe? Né? Não existe um trovão, bum! Né? Quem já escutou aqueles trovão assim, está dormindo, de repente parece que deu um raio na janela de casa? Já aconteceu, a hora que dá o raio quando está perto, o barulho é doido, não é? É muito alto, né? E aí a questão eu vejo assim como o trovão, ele anuncia que Deus, ele é perceptível no Monte Sinai, como também em toda extensão, nas distâncias, né? Onde Deus está presente, ele não ele não é só notado no lugar onde ele está, mas o trovão espalha a notícia dele, que ele está aqui. A atmosfera grita, dizendo, tem coisa diferente aqui no ar, né? Deus está dizendo assim que ele alcança muito longe daquilo que a gente possa enxergar, né? Então é isso que os trovões aqui estão falando de Deus. Então no versículo 18 está revelando Deus. E a última coisa que ele diz aqui é que escuta o barulho da trombeta, né? Aquela trombeta, eu imagino aqui, eu vejo, já viu alguém, eu nunca presenciei, né? Mas a gente não é um país da cultura de monarquia, né? Mas sempre quando a gente vê coisas sobre rei, tem aquela coisa da trombeta, né? A trombeta toca, anunciando o rei, a entrada do rei. Tem muita coisa, para mim é muito ligado. Tem outros significados da trombeta, mas um dos significados também é relacionado à realeza, né? Deus, então, aqui, ele é a identidade de Deus, que ele é rei, governador dos céus e da terra. Tudo que foi criado através dele, né? A pessoa de Jesus. Mas essa trombeta anunciando aqui, ele fala da realeza. Deus é rei, Deus governa tudo, ele tem o poder sobre todas as coisas, queira você crer ou não. Essa é a verdade. A trombeta anuncia aqui o Senhor. E então isso é o que o versículo 18 diz. Então o versículo 18 nos revela esse Deus que quer nos relacionar com a gente. Eu quero dar essa notícia para você. Deus é um Deus que desde o princípio tenta se relacionar com a gente. Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus que faz milagres, mas nunca nunca aparece. Deus quer se relacionar com a gente, e essas são as formas de Deus. É preciso a gente entender aqui. Deus tem várias formas, mas nesse versículo 18 ele é o fogo purificador. Deus é o relâmpago, com a força demonstrando o desequilíbrio dele, que ele não pertence a esse mundo, a esse sistema demoníaco que nós vivemos aqui e que governa essa terra. Os
os trovões que anunciam o poder e a presença dele, e a trombeta que diz da realeza dele. Esse é o nosso Deus. Aí no versículo 19, eu quero que você vai lá, diz assim, olha lá: disseram a Moisés, fala-nos tu, e tu ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Agora imagina, né? Deus desce no Monte Sinai e ele quer falar a um ponto que o povo escute, né? Mas aí diz a palavra que o povo de Israel decidiu, não vamos, porque eles ficaram com medo, né? Eles ficaram morrendo de medo aqui, de tudo isso aqui, e falaram assim, se um trovão perto da janela já assusta, né? Imagina um monte aqui. Aí eles ficaram com medo. Aí no versículo 19 diz assim, né? Fala-nos tu, e tu viremos. Mas não deixa Deus falar com a gente. Não deixa vir direto, não. Passa por você. E eles escolheram isso. Eles escolheram Deus indiretamente. Eles optaram por ter Moisés para escutar de Deus e aí para falar com eles, né? Essa foi a decisão deles. Aí agora eu vou querer pensar contigo aqui, por que eles fizeram isso? Pode ter alguns outros motivos, mas eu vou estar orando e Deus foi trazendo no meu coração, e eu estava estudando. Eles tinham medo de morrer. Aí diz aqui no versículo assim: porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Primeira pergunta, né? Quem tem medo de morrer se já está morto? Tentando explicar melhor. Deus é a fonte da vida. Se eu não sou conectado a Deus, nós já estamos mortos. Se nós não somos conectados com o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, fonte da vida, né? Então eles estavam com medo de morrer, mas sem Deus, sem conexão com Deus. Eu preferiria estar diante de Deus e levar um raio, morrer e estar com Ele, né? O contexto aqui é diferente, tá, gente? Mas um exemplo que eu quero deixar falar é o seguinte: eles estavam com medo de morrer, então falaram assim: não deixa Deus falar com a gente. Eu quero escutar de Deus, porque Ele é a fonte da vida, amém? E isso pode ser um motivo. Agora, um outro motivo que eu imagino, existe, você viu aquela tendência, aí vamos trazer para os dias de hoje. Às vezes as pessoas falam: não quero escutar de Deus, não. Deus, esse negócio de papo de igreja, esse negócio de papo de crente, eu não quero, não. Porque eu não quero morrer. A pessoa não fala essa frase, né? Mas o que eles falam? Ei, não vem com esse negócio de igreja não, porque não posso beber. Esse negócio de igreja não, não dá para pegar as minas. Esse negócio de igreja ainda não dá para pôr não, porque eu tô fora. E o tapinha, como é que fica? Né? Não, esse negócio de igreja não, que é isso, claro, depois eu não posso falar palavrão. O que eu mais gosto de falar é palavrão. Eu já escutei, nossa, tem um monte, na faculdade os caras falavam: pô, meu, esse negócio de papo de igreja, que é? Você não transa? Nada? Não, nada. Você tá louco, velho, eu não vou na sua igreja de jeito nenhum. Eu escutava isso, gente, eu acho que eu não fui o único. Eu falei: na tua igreja, esse tal de Jesus seu aí, não vai deixar eu fazer nada, eu vou morrer. Então as pessoas hoje em dia estão assim, nem no versículo 19 que Israel estava: você não quer saber de Deus não, porque esse negócio de Deus, se eu for para Deus eu vou morrer. Existe uma mentira do diabo que ele, através do sistema do mundo, através dessa televisão maligna, porcaria dessas novelas, tentam dizer que o prazer é fazer a coisa errada, o prazer é fazer a coisa contra a palavra de Deus, sabe? Enquanto que a verdadeira vida, o verdadeiro prazer é servir Jesus. O verdadeiro prazer, a verdadeira alegria é estar conectado com Deus, né? Então as pessoas têm escolhido não estar conectado a Deus por causa de uma mentira. Talvez você tenha escolhido não estar com Deus porque você fala assim: se esse negócio de Deus aí, não, eu tenho que perdoar. Não, meu pai não merece ter cachorro, largou eu e minha mãe. Não, mas gente, eu estou falando de coisa. Às vezes assim, não quero, porque eu vou morrer. Porque essa coisinha minha, esse pecadinho meu de estimação vai ter que acabar. Não, eu vou morrer. Às vezes
Cara, a gente pode estar aí, você pode estar nessa mentira, achando que melhor Deus distante, melhor escutar de alguém do que falar direto com Deus. Você está querendo escolher o benefício da dúvida. Alguém já pensou, parou para pensar? Já estudar essa expressão? Eu escutei a expressão, vocês me corrigem se estiver errado, eu vou te dar o benefício da dúvida, né? Que às vezes quando você não está certo sobre alguma coisa, você fala assim, então, tá, eu vou acreditar no que você falou porque eu não tenho certeza, né? Mas tem gente que, às vezes, Israel aqui, eu posso levar a crer, ou tem pessoal que eles preferiram o benefício da dúvida, sabe? Porque se Deus falar comigo, se Deus falar assim, o povo de Israel, bezerro é pecado, fazer bezerro de ouro é adorar, se adorar outros deuses, sabe? Ou você escuta assim, o Tiago, você não pedir perdão para quem era pecado, sabe? Às vezes a gente fica querendo escolher. A Carol é minha esposa, tá? Quem não conhece. Às vezes fica querendo jogar com Deus no benefício da dúvida, porque se eu for direto para Deus, Ele vai apontar, Deus vai revelar, Ele vai querer me mudar, mas eu não quero. Então eu vou ficar no benefício da dúvida, porque eu acho que isso aqui não é pecado, não sei, ninguém falou. Sabe como é que é? Às vezes eu vou, vamos falar o seguinte, empresta do Paulinho R$100, Paulinho, você empresta 100 conto? Aí eu prestei 100 conto do Paulinho, né? Falei, Paulinho, o cachorro vai morrer, eu preciso dar um remédio pro cachorro, né? E compro, beleza. Aí depois, aí eu falo, beleza, Paulinho, valeu, Thiagão, bacana, não, tá aí, ó, vai lá. Deu 100 conto, fazendo qualquer negócio. Aí depois de 3 meses, eu nem fui falar com o Paulinho tá aqui seu dinheiro. Agora, só que o Paulinho também não veio falar comigo. O Paulinho quer receber ou não? Sim. Pode ser? Ou pode ser não? Porque ele não veio falar comigo? Não, ele precisa. Você começa a pensar, não, o Paulinho tem grana, Paulinho é dono do tribunal, manda prender, manda soltar. Você pode criar tudo isso. Não, o Paulinho anda de Civic, de Honda Fit, né? Você começa. Você dá o benefício da dúvida, por quê? Ele não veio te cobrar, ele não veio falar com você. Ele não veio cobrar. Então você fica nessa, até um dia, aí você vê o Paulinho, Paulinho, você dá a volta pelo Paulinho. Então, e a mesma coisa às vezes a gente pode fazer com Deus, gente. A gente fica no benefício da dúvida. Ao invés de eu vir falar com Deus direto, eu falo, Senhor, mostra para mim o que é, o que o Senhor tem para minha vida. Mostra para mim o que é ser cristão de verdade. Então, mas a gente às vezes prefere ficar no benefício da dúvida. Acho que é isso, né? Ou Deus dá uma virada. Ou pastorzão, beleza, pastor, beleza. Mas o Espírito Santo, que é isso? Não pode eu trancar a porta e falar com o Espírito Santo. Você sabe, gente, não podemos viver o benefício da dúvida. Israel aqui escolheu a relação indireta com Deus. Eles queriam Moisés. Fala com Deus, Moisés. Fala com Deus, mas aí você dá o papo pra gente. Aí você fala, mas quando eles não cumpriram, foi Moisés que falou. É que eles falavam direto para Jesus. A lei de Moisés disse isso. Eles não falavam assim, o Senhor dos Exércitos falou na lei do Senhor. Eles falavam a lei de Moisés. Jogavam tudo em cima de Moisés. Não, mas Moisés disse isso. Mas Moisés disse aquilo. Agora, se eles tivessem escutado de Deus, era outra história. Não vamos escolher uma relação indireta com Deus. Foi o que o versículo 19 diz aqui. O povo escolheu uma relação indireta, né? E vamos seguir aqui. Quantos estão entendendo? Amém? No versículo 20 diz assim: respondeu Moisés ao povo, né? Eu vou emendar o 20 e 21 aqui para a gente não demorar. Respondeu Moisés ao povo: não temais, suas cabeças duras. Deus veio para vos provar, para provar que Ele quer se relacionar com você, né? E para que o seu temor esteja diante de vós. Veja, não é o medo, é o temor, é o respeito, é o conhecimento de quem é, né? Eu temo alguma coisa quando eu conheço, né? Eu começo a temer a Deus, a grandeza dele, quando eu começo a conhecer o Senhor. Então é por isso que Deus se revela, e por isso que aquelas características de Deus começam a dar sentido agora, né? Olha, eu sou isso, pum. Então a intenção do coração de Deus é:
ou eles me conheceram, eles entenderam quem eu sou, então eu temo Ele. E aí diz assim: então, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Eu aqui, no a fim de que não pequeis, gente, o pecado é que causa separação entre nós e Deus. Então a intenção de Deus é: eu quero me revelar para você, essas são as minhas características, pá, você me conheceu, agora você começa a me temer. Vamos ter um relacionamento direto, e através do temor, do relacionamento, para que vocês não pequeis. O pecado não vai causar separação entre nós, né? E o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou a nuvem escura onde Deus estava, né? Então Moisés diz aqui que, olha, não tem que ser por medo, mas tem que ser por temor, por relacionamento. Porque pelo relacionamento nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus, de forma que nós vamos parar de pecar, porque Deus está tratando na gente, né? E aí eu queria fazer um negócio aqui, espero que vai dar certo, né? Então Moisés aqui no versículo 20 e 21, ele fica como mediador. Tanto que se você pegar a sua Bíblia, né, esse trecho, se ela tem um comentário, né, por títulos, né, você vai ver assim, a minha diz assim: Moisés, vírgula, mediador entre Deus e o povo, né? Então Moisés no versículo 20 e 21, deixa eu abrir aqui só. No versículo 20 e 21, ele é instituído como mediador, porque o povo falou: ó, fala você com Deus, e aí a gente vai ouvir de você, né? Eu queria fazer um negócio aqui. Paulão, dá uma chegada aqui no Paulinho, vou usar o Paulinho, vou fazer um teatro no Paulinho. Não. Deixa eu pegar. Agora mais quem quer vir, Paulinho? Eu prometo que eu não vou jogar água, não. Vem o Cerado, vem aí, vai. Sobe aqui, Paulinho, fica aqui, ó. Fica aqui. Não, você pode ver em cima do lado do Paulinho. Eu vou ficar no meio de você. Aí pode ir por lá. O triparar aqui pesou puta agora. Não é unção não, é peso mesmo. Pode ir mais pra lá, pode ir nessa. Aí então vamos lá. O Paulinho, eu gosto muito do Paulinho. O Paulinho é Deus, né? Eu gosto. O Paulinho, né? O Paulinho. E o Abra aqui é o povo de Israel. Aí, como diz na... Dura servida. Então, o povo de Israel, ele escolheu uma forma indireta de falar com Deus. Aqui então a Ada chega e fala: fala lá com o Paulinho, fala com Deus. Aí eu vou fazer Moisés aqui. Aí eu escuto, tá, calma aí. Mas não dá pra chegar no Paulinho. Existe um abismo chamado pecado aqui. Existe um abismo entre nós. Agora só deixa eu pegar a Bíblia, tirar o abismo por enquanto. Então existe esse abismo entre nós. Só que o que Moisés fala? Diz aqui a palavra de Deus que ele se chega perto da nuvem, né? Então Moisés fala: tá, calma aí, povo. Ele dá aquela, fala a Deus. Fala pro povo não chegar perto do monte, não vai. O negócio é pegar. Ó, Deus falou para não chegar perto, o negócio pega. Aí, fala a Deus. E aí então Moisés começa a fazer isso. Não matarás. Pô, se você matar, o negócio vai ficar feio pro lado, né? Então, e começa a desenvolver esse diálogo, você entende? Moisés não pode chegar muito perto de Deus, no sentido de ser um mediador, porque existe o pecado. Moisés continua sendo homem, né? Mas o povo consegue, que é um relacionamento indireto, então chega a isso. Aí Jesus, então Moisés sai de cena e ainda continua, né? Moisés morreu, e aí ficou a humanidade, né, querendo se relacionar com o homem. Aí diz lá em João 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória agora como do unigênito, né? Então Jesus vem. Aí agora eu vou fazer o papel de Jesus, e eu quero que vocês entendam isso. Existe esse abismo aqui, né?
A humanidade tinha escolhido um relacionamento indireto com Deus. Em outras palavras, eles estavam desconectados de Deus. Pelo Deus dessa terra para se revelar ao povo, e eu quero falar com o povo, e o povo escolhe ter Moisés. Agora muito tempo se passa e a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne. Jesus veio ao seu mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou o seu unigênito, para todo aquele que não pereça, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vem e habita no meio de nós. E lá em João 14 diz, e Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu queria fazer aqui, Jesus ele vem, e aí ele desce ao nosso nível, né? Existe a humanidade de um lado, existe Deus do outro. E ele diz que e o verbo se fez carne. Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele tomou forma humana, porque não existia mais conexão. E aí diz que quando ele chega lá no Getsemane, ele fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, né? Jesus, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus entrega ali, e ali ele começa. Aí através da cruz, conecta. E através da... Eu vou fazer um negócio estranho. Quando Jesus morre, agora você imagina Jesus morto aqui, a cruz em Cristo. Agora o homem pode andar, o caminho está feito. Lembra que existe um abismo? Existe uma cruz. até hoje, Jesus não está mais na cruz, mas o caminho existe ainda, para que nós, agora vocês podem descer. Obrigado. Ele não está mais pregado no madeiro. Olá, vocês podem pôr aquela, sabe aquela imagem que tem aquela cruz que vocês colocaram durante o louvor? A verdade é, gente, que Deus, Ele não quer um relacionamento indireto com a gente. Jesus veio e morreu naquela cruz. Aquela cruz significa ligação, o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E obrigado. Aí agora existe em nós o caminho acessível a Cristo, a cruz de Cristo. Se você não conhece esse Jesus, se é a primeira vez que você está aparecendo na igreja, ou você vem na igreja, mas nunca aceitou Jesus, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é reconhecer que Ele é o Salvador, que esse abismo que existia entre nós e Deus foi cravado na cruz do Calvário. A cruz deitou, ele morreu. O sangue de Jesus tocou esse solo e Ele construiu a ponte. Ele fez o caminho onde não tinha jeito. A cruz de Cristo nos conecta a Ele, ao Pai, novamente, né? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: Deus, gente, está chamando nós para um relacionamento vivo com Ele. Não um relacionamento de vir na igreja só, de aparecer aqui de domingo, de sábado, ou alguma outra reunião que você vá, mas um relacionamento, sabe, de segunda-feira de manhã. Ele te conhece e você conhece Ele. Ele sabe dos seus dilemas, mas o seu coração está aberto para Ele. Você ainda consegue sentir que você é aceito por Ele, apesar de tudo, que você está nessa jornada com Ele. Existe o caminho. Deus nos chama para não a religião, mas sim para o relacionamento. Não queremos mais a lei de Moisés, nós queremos o caminho direto com Deus. Isso é através de Cristo. E eu quero finalizar aqui. Quando você anda por esse caminho e nós começamos a se relacionar com Deus, você vai estar de encontro, você vai começar a ter relacionamento com o fogo purificador, o fogo consumidor, né? Às vezes a gente pensa que, sabe, quando entra no fogo, ou passa ou não passa, o ouro pssa, a palha não. Às vezes você pensa, imagina, eu devo ser palha, se eu entrar no fogo, eu vou me queimar e vou subir. A verdade não, a verdade é que nós somos ouro. Deus quer nos chamar no relacionamento. À medida que nós vamos se relacionando com Deus, o fogo consumidor do Senhor vai nos purificando de toda a impureza, de toda direção, de toda a mentira desse mundo.
sabe, de tudo aquilo que eles falam que a gente tem que fazer. Se você quer se dar bem, você tem que ser mais esperto. Se você quer se dar bem, você tem que passar por cima dos outros. Se você quer se dar bem, você tem que pegar quanto mais meninas possível. Se você quer se dar bem, você tem que ter o carro do ano. Se você quer se dar bem, você tem que ter a grana cheia, o bolso cheio. Essas mentiras. Então, quando nós vamos o relacionamento com o Senhor, nós vamos encontrar o fogo consumidor. Deixa esse fogo nos queimar. Deixa o Senhor queimar o fogo no nosso coração, porque vai purificar. Nós somos ouro, e à medida que nós passamos, quando nós saímos, nós vamos brilhar, vamos ser mais limpos, né? À medida que nós criamos um relacionamento com Deus, os relâmpagos do Senhor começam a entrar na nossa vida. Nós começamos a ter relacionamento com Deus. Esse mundo já não mais nos suporta. Nós somos um desequilíbrio para esse sistema, porque à medida que as pessoas esperam que eles não te dão um tapa na cara, eles vão esperar você virar um outro tapa, né? Seja por palavras, seja por não perdão. Mas quando você faz isso, e aí com o seu relacionamento com Deus, o relâmpago do Senhor de repente aparece, e você vira outra face, você perdoa, sabe? Você começa a não andar mais de acordo com esse sistema do mundo. Você começa a não falar mais mentira. Você começa a amar as pessoas, porque esse mundo não ama, esse mundo despreza, esse mundo julga, esse mundo aponta. Mas com o relacionamento do Senhor, o relâmpago você vai começar a causar desequilíbrio nessa terra. Você está entendendo? Você vai começar a fazer diferença. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente não porque você tem um cabelo diferente. Você vai ser diferente não porque você tem um rosto diferente, porque você é mais bonito que todo mundo, ou você é mais feio que todo mundo. Você vai ser diferente porque a presença do Senhor está na sua vida. Você causa diferença. Relâmpago, desequilíbrio, poder, né? E não só relâmpago, eu creio que um raio dos céus vai descer nessa terra, porque é Deus conectado com você, do céu, da terra e da terra para o céu. Isso que Deus quer. Deus quer assim: vem me conhecer. Eu quero relampejar na sua vida. Eu quero causar transtorno nesse mundo. Eu quero mudar a vida do amigo seu que está à sua direita na escola. Eu quero mudar esse mundo. Eu quero te usar. Deus está chamando a gente. É tempo de relacionamento direto com Ele. É tempo de relacionamento com um Deus vivo, um Deus que ama e se relacionando com a gente. E à medida que nós vamos fazendo isso, os trovões vão começar a soar. Sabe, pessoas que não conhecem esse Deus, você sabe que pode ter relâmpago de dia e você não vê, mas o trovão você escuta. As pessoas podem não ter Deus no coração ainda. A pessoa do seu trabalho ali pode não conhecer Deus ainda, mas eles vão escutar os trovões na sua vida. Porque onde há raio, onde há relâmpago, há trovão. E eles vão ser chamados por esse trovão. Vai ser como Jó, sabe? Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, de ouvir. Os trovões que estavam na vida do Paulinho, os trovões que estavam na vida do Jonathan, mas agora, de contigo andar. Em nome de Jesus, as pessoas que estão à sua volta, no seu ciclo de relacionamento, de atuação, trabalho, faculdade, escola, eles vão escutar os trovões. Mas é a partir de um relacionamento direto com o Senhor. É um relacionamento através do caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Santo dos Santos, Rei dos Reis, gente. É isso que Deus está nos chamando. E nós vamos, a trombeta do Senhor vai tocar nas nossas vidas, e nós vamos saber a nossa identidade. Nós já não vamos mais negociar a nossa santidade com coisa podre, porque nós somos rei e sacerdote. Nós somos realeza. Nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo, mas com Cristo já não pertencemos mais aqui. Nós somos povo, rei e sacerdote. Amém? E é isso que eu quero deixar para vocês. Deus nos chama hoje para um relacionamento direto, sabe? Chega da religião, gente. Religião não mais, mas relacionamento vivo, onde Deus te conhece e você conhece Ele. Não vamos fazer o pastor Kelson ser Moisés, sabe? Ele é o anjo do Senhor da igreja, mas Deus nos chama mais para você também, não só receber pelo pastor Kelson, mas você conhecer Ele todos os dias da sua vida. Amém? Imagina eu ter dependido do Paulinho, do que ele vai falar aqui para mim no sábado, para me conhecer, Senhor. É uma bênção. Deus fala com a gente.
mas Ele quer falar com a gente na segunda-feira. Ele quer relampejar na sua vida na segunda, na terça. E quando nós vemos aqui no domingo e escutamos do pastor ou no sábado, é uma descarga elétrica forte do Senhor, mas a descarga continua na segunda, continua na terça, continua na quarta. A trombeta não para de soar, porque nós estamos em relacionamento através do caminho. É só através de Jesus, gente. É só através de Jesus e a ação do Espírito Santo que nós vamos conseguir fazer a diferença nessa geração. À medida que nós nos entregamos para o Senhor, Ele falando: Senhor, muda a gente, muda o meu coração, quero te conhecer, se revela a mim. Eu quero me sentar no banco não de igreja, Senhor, quero te conhecer de verdade e junto com meus irmãos congregar, mas te conhecendo de verdade. Gente, é isso que eu queria deixar. Deus nos chama para um relacionamento. Ele vai usar as nossas vidas. Os relâmpagos vão acontecer, os trovões vão soar, mas à medida que nós andamos pelo caminho, esse é o único jeito. Vamos deixar o fogo consumidor nos consumir e nos purificar de toda impureza. Nós precisamos mudar coisas, vamos deixar o Espírito trabalhar em nós, mas acima de tudo vamos andar no caminho, tendo um relacionamento com Deus. Amém? Queria que você ficasse em pé. Eu queria passar para o Paulinho, mas eu queria orar antes. Quando o pessoal do louvor vai ali, Senhor, nós te louvamos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Fogo consumidor. A palavra de Deus diz assim lá em João 14, versículo 6: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, existem textos da Bíblia que às vezes as pessoas tentam usar o benefício da dúvida. Mas quando você escuta de Jesus, Ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você nunca tenha escutado esse texto, ou seja, tenha escutado, mas eu queria, assim, Deus nos chama hoje para um relacionamento. Mas se você nunca fala: Tiago, eu não sei o que é isso que você está falando, Jesus, mas tem uma coisa aqui no meu coração e eu quero isso para mim, eu quero andar, eu quero sair dessa mentira que eu tenho vivido, porque eu creio que Jesus é o caminho. Hoje você tem a oportunidade de levantar a sua mão e falar, pedir para Jesus entrar no seu coração. Eu queria que todos ficassem com os olhos fechados. E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. A palavra é clara, não tem mais dúvida. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus te ama e Deus te quer. Ele quer mudar, Ele quer arrancar toda a mentira da sua vida. Ele quer trazer paz no teu coração. A paz que excede todo entendimento. A paz que esse mundo não pode dar. Mas existe um caminho, existe uma verdade, existe a vida. E é Jesus. Você que quer, e essa caminho, essa verdade da vida, levanta a tua mão para nós podermos orar. Eu quero orar com você. Você que quer, fala: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero desfrutar desse caminho. Você que nunca fez essa oração e quer.